abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso terceiro girão de notícias do dia, como sempre, é recheadaço de informações. Antes de eu começar a trazer as notícias, peço para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? Bom, um outro recado muito importante, já mandei vários e-mails, mas não tive nenhum retorno. O Birajara Lucena, Marlúcio Rodrigues e Francis Silva, por favor, me respondam o e-mail que eu mandei. Vocês foram 3 ganhadores do sorteio da camisa da 1xBet. As outras pessoas todas eu já comprei a camisa e mandei, e vocês não me retornaram. E aos engraçadinhos de plantão, não adianta criar perfil fake com esses e-mails não, porque eu tenho o e-mail original das pessoas aqui que foram sorteadas. Bom, e também para finalizar, você que gosta de notícia e informação, eu te apresento a minha grande parceira que me ajuda todo santo dia, que é o aplicativo da OneFootball. A OneFootball é extraordinária. Nela você tem notícias do futebol brasileiro, europeu, sul-americano e também pode ver de graça todos os jogos do campeonato alemão. Eles têm uma parceria com o Brasileirão e logo assim que encerram os jogos da Série A e da Série B, você tem os melhores momentos em alta definição na palma da sua mão. Você ainda pode ir lá, marcar o seu clube do coração e aí toda a notícia do Vascão, o aplicativo, manda a notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, galera, eu vou complementar uma informação que eu dei para vocês no vídeo anterior. O Vasco já solicitou para o jogo com o Sport no dia 3 de julho ser disputado no Maracanã. E lembramos aí que teve todo esse imbróglio aí entre o Vasco e o consórcio Maracanã, leia-se, Fluminense e Flamengo, e a situação está bem complicada nos bastidores, mas ainda assim o Vasco vai mandar mais um jogo no Maracanã. E o blog do PVC, o PVC entrou em contato com o Vitor Roma, que é o vice-presidente de marketing no Vasco, e pediu ele para poder comentar como é que anda essa relação. E o Vitor Roma deu um depoimento sobre essa situação. Confere aí. É uma enorme decepção o que aconteceu. Tínhamos um ambiente de colaboração e achei que estávamos criando uma nova forma de conduzir o futebol no Rio. Mas vejo que não é assim. O Vasco está fora da mesa de negociações com esse pensamento. Ainda tenho esperança de ver isso contornado. O Vasco quer jogar grandes jogos no Maracanã, mas quer fazer em parceria com o Flamengo e Fluminense. Queremos os 3 lá. Imaginei que estivéssemos numa era de colaboração, mas essa situação trouxe um arranhão muito grande nesse diálogo pré-estabelecido, declarou Vitor Roma ao blog do PVC. Bom, galera, o clima tá bastante ruim mesmo entre as diretorias, mas enfim, vamos ver que bicho que vai dar. Por hora não tem jeito, querendo jogar no Maracanã, tem que sentar e conversar com a dupla Fla-Flu e pagar o que hoje eles estão cobrando, né? Porque eles são os concessionários nesse momento do estádio. Beleza? Bom, vamos virar a chavinha agora e vamos falar sobre a base. O Sub-20 do Vasco hoje de manhã venceu por 3-1 a equipe do Bangu. O Eginaldo marcou 2 gols e o outro gol do Vasco foi marcado pelo meia Marlon Santos. O Vasco, com isso, avança às semifinais do Campeonato Carioca e vai pegar o Botafogo. Botafogo que eliminou o Flamengo nas quartas de final do Campeonato Carioca. O Sub-20 do Vasco volta ao campo no próximo sábado para poder estar enfrentando a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro do time Sub-20. Beleza? Vamos virar a chavinha agora aqui e vamos trazer alguns assuntos importantes. Tá chegando a janela de transferências agora no mês de julho. A 777 possivelmente já vai ter assumido o Vasco ou vai estar naquele processo ali já com a clareza de que deve entrar. E aí como é que fica? Como é que vai ser esse processo de análise e contratação do Vasco da Gama? O treinador participa, é a 777, é uma comitiva? Como é que funciona isso? O Carlos Brasil, ontem na entrevista coletiva, foi perguntado sobre o tema e respondeu da seguinte maneira. Em relação à janela, vou colocar aqui uma situação bem tranquila e até para a gente também criar um novo modelo na cabeça de todos, né? O treinador, ele faz parte do processo da contratação. O Zé Ricardo fez parte do processo das contratações que foram feitas, porque era o treinador que estava aqui naquele momento. Evidentemente que o Mauricinho vai ter participação em qualquer contratação que seja feita, ou mesmo de jogadores da transição, da base profissional, ele vai fazer parte disso. Mas existe uma equipe de trabalho, volto a dizer.
Tá? E começa com uma excelente equipe da análise de mercado, onde existem lá profissionais avaliando clubes, avaliando jogadores o tempo inteiro. Esse trabalho não parou em nenhum minuto, né? A gente tem um mapeamento de várias possibilidades, de vários jogadores. Evidentemente que tudo vai depender do aspecto financeiro do clube, né? O investimento pode ser maior ou menor, enfim. Mas existe já um mapeamento e a gente só tem que talvez aguardar não só a janela, mas também a questão da SAF, né? Se houver a entrada de capital no clube que possibilite contratações de maior impacto e isso for uma diretriz da empresa, ok, será feito e a gente tem mapeamento para isso. Se não, também a gente tem mapeamento para jogadores qualificados e que não vão requerer maior investimento, tá? Então, qualquer tipo de situação que aconteça durante a janela, a gente está preparado para ela, se houver, evidentemente, uma necessidade que a gente perceba essa necessidade. Bom, galera, e para finalizar, duas situações. Hoje fala-se muito em processo, respeitar os processos, temos processo, fulano vai fazer parte do processo, para contratar o fulano tem que ver se ele adapta ao processo, tem time hoje que joga muito bem por causa do processo, já viram como essa palavra fica se repetindo, processo, processo? O Vasco continuou desempenhando bem, mesmo com a saída do Zé Ricardo, por causa do processo. O Emílio só deu prosseguimento ao processo. O Maurício Souza foi contratado para dar prosseguimento ao processo. Não está repetindo muito essa palavra processo, processo, processo? Pois bem, o Carlos Brasil foi perguntado também na entrevista de terça-feira, por que se fala tanto em processo hoje no futebol e o que são os tais processos. Para finalizar, o grupo do Vasco hoje, considerando o goleiro, jogador de linha, deu uma inchada. Tem alguns jogadores da base que subiu, tiveram alguns jogadores que vieram destaque de estaduais depois do Campeonato Carioca. Depois do Carioca, o Vasco também não se desfez de jogador e hoje está batendo na casa ali de 40 atletas. O Carlos Brasil foi perguntado dessa situação do elenco, vão sair jogadores agora na janela, até porque o Vasco pensa em reforçar, vai aumentar ainda mais esse elenco. O Carlos Brasil vai comentar a visão dele, como tem sido gerenciar esse atual grupo do Vasco. A gente fala muito a palavra processo, né? No outro dia até o Brasil fala muito em processo, não dá para falar futebol. Mas eu vejo, como eu coloquei aqui no início, né? Planejamento tem a ver com organização, né? E o método tem a ver com processo, né? Essa é a minha concepção. Que tem a ver com pessoas, né? Sem pessoas capacitadas, a gente não consegue fazer com que os processos ou o planejamento funcionem. Então eu acredito muito no ser humano, no profissional, tá? Então para mim não é nome. Quando eu falo que não é nome, não quer dizer que eu não tenho que ter ao lado um profissional extremamente capacitado para executar. Eu tenho que ter em todas as frentes. A gente tem que ter profissionais capacitados para executar, em todas as frentes, se você quiser ter sucesso. Não tem outro caminho, tá certo? Depois disso, vem os processos. E aí, esses profissionais que são capacitados, eles tendo uma diretriz, eles tendo uma bússola, fica mais fácil. Quando a gente entra numa empresa para trabalhar e existe um planejamento estratégico, o teu plano de ação fica muito mais fácil. Então, é isso. Basicamente é isso, né? Quando a gente fala em processo, é exatamente ter a bússola para que os grandes profissionais, sejam eles de renomes ou não, possam cumprir de uma forma eficiente e eficaz aquilo que a gente quer e a gente consiga atingir os objetivos e metas. Não é simples, né? Mas a gente, quando trouxe um pequeno excesso, porque na verdade quando você fala em 40, a gente tem em torno de 35 jogadores de linha, tá? Quando a gente formou o elenco, a gente sabia que seria um elenco que poderia oscilar, né? Com os meninos da casa e etc. Então, houve realmente essa gordura meio que propositalmente, tá? Nesse momento, é óbvio que qualquer coisa acima fica um excesso, né? A gente não é um número que a gente considera ideal para um elenco de futebol. Acho que eu já tive a oportunidade de falar isso algumas vezes. A gente considera algo em torno de 26, 27 jogadores de linha como um número ideal. Mas é uma competição também longa, né? Uma competição
desgastantes, são muitas viagens, né, e muitas lesões, cartões. Então, eu acho que isso também era importante ser pensado. Evidentemente que se a gente entender na janela que há uma necessidade de uma ou outra contratação pontual, a gente, tendo a oportunidade, vai fazer. Né? E também entendendo que se algum jogador que não está sendo oportunizado aqui com muita sequência e que a gente acha que um empréstimo seria importante, positivo, até para a carreira e para o retorno ao Vasco posteriormente, isso também poderá ser feito. Eu acho que a gente vai, até lá a gente já tem mais ou menos uma ideia do que fazer. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, pela manhã, por volta de 9h30 da manhã, eu chego com mais informações, beleza? Fiz questão de desmembrar bem aqui a coletiva de ontem, porque a coletiva teve muita coisa importante. Primeiro, Maurício Souza foi apresentado a um técnico desconhecido de muita gente, então eu queria deixar ele falar bastante para vocês entenderem um pouco melhor o perfil do profissional. E também, o Carlos Brasil fez alguns posicionamentos importantes, como esses três que eu trouxe agora para vocês, ou como outros, o porquê que foi contratado o Maurício Souza e também o profissional novo que o Vasco contratou para fazer esse intercâmbio aí da base ao profissional, que é o Duda. Enfim, bom, galera, é isso. 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, ninguém volta, mas tamo junto. Valeu, fui!